Eu entrei em 68 na USP, em filosofia, na Maria Antônia. No fim do ano, teve o golpe de Estado, que foi o ato 5, né, da ditadura dentro da ditadura. Os outros anos foram muito penosos, anos de forte repressão, assassinatos pela polícia política, tudo mais. Então foi um período muito difícil, muito depressivo. Hoje eu tenho a felicidade de receber aqui na nossa conversa o Renato Janine Ribeiro. Ele tem um amplo currículo, é graduado em filosofia pela USP, onde ele atualmente é professor titular, mestre em filosofia pela Sorbonne, em Paris, pós-doutor pela British Library, na Grã-Bretanha, foi professor visitante em diversos lugares, condecorado com diversos prêmios, vencedor do Prêmio Jabuti, ministro da Educação, ou seja, tem um currículo extenso que não vou aqui citar completamente, mas é realmente uma honra, uma satisfação receber você aqui hoje, Renato. A Obrigado honra é minha pela também de sua falar com você, Marcelo. Grande muito obrigado prazer. pela sua participação e é uma alegria te receber. Aqui a gente faz um bate-papo informal com o pano de fundo aí que é a educação, a formação universitária, a universidade pública que é tão importante e tão maltratada, digamos assim, no nosso país. Eu queria começar assim, você que tem esse currículo, essa longa trajetória, como que você vê essa moda aí, entre aspas, na política de inventar currículo, de ter um título aí que mais ou menos inventado? É, Conta um pouquinho o que significa essa trajetória acadêmica, qual a dificuldade e o que você enxerga que tem por trás dessa vontade de ter um currículo assim. Eu lembro que uns anos atrás houve um episódio assim na Alemanha, de acho que foram 2 ministros que sucessivamente foram acusados ou de apresentarem um título de doutor que não tinham, ou de terem mesmo plagiado alguma coisa. Então, vamos dizer, não é uma coisa que surgiu só no Brasil, creio que em outros lugares, não sei em que frequência, mas de alguma forma, apesar, vamos dizer, do anti-intelectualismo ambiente, existe uma valorização da titulação universitária. Quer dizer, então você apresentar-se como mestre ou doutor traria algum ganho. No Brasil, isso, porém, chegou a uma proporção muito grande, né? O governador do Rio, que dizia ter um título estrangeiro, alguns ministros do atual governo que dizem ter títulos que não têm, Yale, outras coisas, mesmo mestrado em estudos bíblicos, que não, eu acho que não existe. Então, é curioso, um certo paradoxo. Ao mesmo tempo, nós temos um governo fortemente anti-intelectual, muito anti-científico, e esse governo tem pessoas que querem utilizar do mundo acadêmico a carcaça, a carapaça, a aparência, o europeu, que é a titulação, mas sem o conteúdo, que é o pensamento sério, difícil, porque para quem não tem ainda a experiência de uma pesquisa e por acaso nos estiver ouvindo, até a graduação, é bom o seu professor ter didática, ele conseguir conquistar a sua atenção. No mestrado, no doutorado, o trabalho é seu, meu caro. Você está fazendo uma pesquisa porque o assunto te empolga, o professor não tem que te empolgar, é você que tem que estar empolgado pelo assunto. E mais do que isso, muitas vezes você vai enveredar por um caminho que vai dar errado. Quantas não são as teses, as hipóteses? Hipótese é o que vai gerar uma tese, vem do grego, né? Tese é colocação, hipo é fraco. Então, uma hipótese é uma tese fraca que você está tentando fortalecer, vitaminar e provar e defender como tese. Quantas dessas hipóteses não fracassam? E a vantagem que há quando você tenta uma tese dar errado é que você melhora, você aprende mais. Então, na segunda, terceira tentativa, você vai conseguir uma coisa bacana. Mas a primeira tentativa, às vezes, é difícil. Então, é uma coisa trabalhosa, quer dizer, requer que a pessoa tire a energia de si próprio. Não existe negócio de carregar. Se um orientador dá o piste na mão do aluno, se um carregador carrega o aluno, de alguma forma está errado, porque é a hora em que de certa forma, se invertem as posições. Em vez da didática do professor atraindo o aluno, é o aluno que tem que escolher um assunto que realmente o empolgue. Não, e além disso,
no momento da vida, ganhando pouco, sem muita perspectiva de futuro, né? Então soma uma série de outras questões que também são relevantes nessa discussão, né? Que esse é o contraste, vamos dizer, com esse uso demagógico que a gente está falando, né, da titulação, e a realidade dela, né? A realidade do que é isso. Quando eu comecei a fazer o mestrado, comecei na USP, acabei fazendo na Sorbonne, nem havia propriamente bolsa, é muito raro ter bolsa. Então, depois se consolidou a ideia de bolsa, tudo, mas as bolsas federais são baixas. E mesmo as bolsas da FAPESP, que são mais generosas, elas não concorrem com o emprego que muitos dos nossos alunos poderiam ter na idade em que eles estão. Então, quer dizer, é uma certa dedicação ao receio que a pessoa tem, que não sabe, depois de titulado, se ela vai ou não vai ter emprego. Nós temos uma formação bastante boa, numericamente falando, de doutores e mestres no Brasil, mas por isso mesmo o espectro do desemprego é um espectro elevado. Nós tivemos a expansão das universidades no governo Lula e Dilma, ela permitiu empregar praticamente todos os doutores que estavam fora do sistema, mas voltou a ter muito doutor que está fora do emprego. Então, é realmente uma dedicação arriscada e que exige muito empenho. Então, quando alguém pega só, vamos dizer, a estrela disso tudo, apenas diz, eu tenho título tal, e que não tem, ele está, de certa forma, desrespeitando todo esse esforço tão grande dos nossos alunos. Você mencionou aí da tua trajetória inicial, né? Foi para mestrado, você seguiu uma carreira essencialmente acadêmica, digamos assim, quase ortodoxa do ponto de vista acadêmico, chegou à titularidade, e aí, de repente, você virou ministro. Como foi que foi esse momento aí da sua vida, ou esse quase masoquismo aí, digamos assim? Não foi fácil, né? Porque eu fui ministro por 6 meses, um período curto, em 2015, período em que a presidente Dilma estava sendo alvejada de tudo que é lado, o governo estava fraco, a economia estava quebrando, o presidente da Câmara e o PSDB estavam, somados à extrema-direita, fazendo tudo para derrubar a Dilma, o que teve resultados calamitosos, a meu ver, porque em vez da gente ter uma eleição normal em 2018, entramos na total anormalidade. Agora, o que acontece é o seguinte, eu, depois que me fiz o doutorado e tudo, eu tive uma atuação na política científica, eu fui secretário-geral da Associação de Pós-Graduação em Filosofia, fui membro do Conselho do CNPq, do Conselho da SBPC, fui diretor da CAPES durante 4 anos e meio, que eu gostei muito, sobretudo porque era uma área sem orçamento. O orçamento da diretoria de avaliação, acho que era R$1 milhão por ano na época, mesmo com a inflação, hoje seria 2 ou 3 milhões. Era um dinheiro que pagava passagem de avião e hotel para consultor que fazia viagem para dar a parecer, mas eram as melhores pessoas da área, ou entre as melhores pessoas da área, que estavam se dedicando para melhorar a pós-graduação. Era uma coisa, para mim era um sonho, sabe? Ser diretor de avaliação foi um sonho. Depois disso, quando eu saí da CAPES, voltei para a planície, para a pesquisa, a aula, tudo mais, me veio um convite. Primeiro foi um convite para ser ministro da Cultura. Ele me veio de um ex-aluno meu de colégio, que era o Aloysio Mercadante, que eu nem tinha identificado. Por acaso que eu descobri um dia, ele me reconheceu e falou, você foi meu professor. Não sabia que o senador, ministro, tinha sido meu aluno. E aí veio esse convite, que na ocasião eu declinei, e mais tarde veio o convite para o ministro da Educação. Foi logo que o Cid Gomes enfrentou com o Eduardo Cunha, Cid Gomes com toda a razão, em março de 2015. E aí eu pensei, bom, não tem como recusar. Já é o segundo convite para o Ministério, é uma área que eu gosto, eu acho que posso talvez fazer alguma coisa, e foi muito difícil. Não vou enganar, eu até escrevi um livro a respeito. A Pátria Educadora em Colapso, onde você menciona, que você resolveu contar um pouco toda essa história, né? É muito raro alguém fazer um depoimento dessa posição que não seja um relatório de atividade, um relatório de gestão. Eu procurei fazer um livro mesmo, focando tanto a crise política, que estava ficando cada vez mais acirrada, quanto a situação da educação mesmo, que estava padecendo desse problema. O Brasil melhorou muito na educação, nós tivemos uma sucessão de atividades, um empenho, inclusive talvez fosse a área em que o conflito PT-PSDB fosse menos radical, os dois
muito de acordo quanto à prioridade a dar à educação básica pública, os dois em desacordo quanto ao ensino superior. O PSDB queria mais privado e o PT queria mais público, mas no setor, na educação básica, tinha desacordo, sim. O PSDB sempre disse que havia dinheiro mais que suficiente, que não precisava de mais de verba, que era mal gasto, que é uma afirmação, a meu ver, muito equivocada, mas havia essa coisa que me lembrava os tempos da CAPES, que na avaliação da CAPES eu não sabia, pela intervenção das pessoas, se ela votava no PT ou no PSDB. Estava todo mundo na mesma direção. E no MEC tinha um tanto isso. Não tanto, mas tinha bastante. MEC, eu estou dizendo, não só a pós-graduação, como na CAPES, mas todo o universo que o MEC cobre, que é um mundo. O MEC cobre da creche até a pós-graduação. Quer dizer, isso, em condições normais, é de 0 a 26 anos de idade. É um terço, é mais do que um quarto da vida normal de uma pessoa. Então, essa situação toda era uma situação que trazia um desafio interessante, mas num momento muito difícil para o Brasil, muito difícil. Não, e além do que, num ambiente político complicado e você sem a experiência, naturalmente, de conviver naquele meio, né? Como foi essa transição? O que você sentiu de mais complicado nesse momento? Olha, só para te dar uma comparação. Em 4 anos e meio na CAPES, teve apenas um deputado que me procurou, um único. E não pediu uma coisa absurda, nem errada, nem nada. Mas um único, porque a avaliação da CAPES ela tem uma vantagem, as pessoas não sabem que ela existe. Agora, no MEC, você tinha pressão, tinha eventualmente algum político que telefonava, que demandava alguma coisa. Havia muito respeito, eu fui muito respeitado, não tenho queixa desse ponto de vista. Das vezes que eu depus na Câmara e no Senado, mesmo parlamentares bastante hostis ao governo, estou pensando no deputado Isalci, no Rogério Marinho, eles foram com muito respeito. Quando eu depus na comissão do impeachment, o relator, que era o Antônio Anastasia, também tratou com muito respeito. E você tinha do lado, seria mais próximo do governo, do lado dos professores das universidades e institutos federais, dos alunos, dos funcionários, você tinha uma demanda, uma incompreensão da crise econômica pela qual o Brasil passava. Tinha havido um aumento real de 20% nos salários das universidades e institutos federais, 2, 3 anos antes, acima da inflação, e, no entanto, houve uma greve de 4 meses pedindo mais ainda, isso no momento em que o Brasil estava quebrando. Quer dizer, você via empresas fechando, gente perdendo emprego, no setor privado uma dificuldade muito grande e o pessoal do setor público sem perceber isso. E havia também o Plano Nacional de Educação, que é um plano bom, mas que tem o quê? Tem mais de 250 medidas a serem tomadas e quase todas elas têm um custo econômico. Então, o que você tinha? Você tinha gente que chegava ao MEC e não queria discutir a medida, dizia a medida tal tem que ser implantada e eu quero o cheque. Então, o MEC praticamente não tinha o direito, ao ver das pessoas, de opinar sobre o conteúdo, sobre o mérito disso, porque as pessoas, não só pelo Plano Nacional de Educação, mas pela maneira como cada instituição pública, federal, tinha se desenvolvido, a pessoa estava convencida de que sabia de tudo. Então, quando eu vejo agora os abismos em que o Brasil se meteu, inclusive economicamente, por culpa de um governo muito desastrado, de um ministro que não entende de economia, ao contrário do que ele se gaba, mais algo inesperado, que é a pandemia do Covid-19, quando eu vejo essa situação, eu penso, bom, aquela época era até mais administrável. Se o governo tivesse tido apoio dos seus eleitores, se o governo tivesse explicado mais e se as pessoas tivessem prestado mais atenção, teria dado certo. Eu cheguei à convicção de que o nosso ensino médio, antigo colegial, clássico, científico, nosso ensino médio foi concebido nos moldes do que na USP foi a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, criada em 1934. O ensino médio é aquele momento que você estuda ciências, física, química, biologia, matemática, talvez psicologia, mas história, geografia, filosofia, português. Então, é um momento de uma faculdade de filosofia em que você estuda ciências. Depois disso, você vai para uma profissão, engenharia, direito, ou outras menos
diretamente profissionalizantes, mas essa ideia de um período em que você passa por um letramento científico amplo é uma ideia importante. Só que nós não conseguimos fazer isso direito. Resultado, nossos filhos vão fazer o ensino médio e se aborrecem. Uns se aborrecem com as ciências. Meu filho nunca conseguiu se dar bem com química. Outros se aborrecem com as humanas. E isso teria, e o resultado é que às vezes se aborrecem apenas porque não tiveram uma boa didática e não percebem que talvez a vocação deles esteja numa dessas matérias que eles acharam chatas. Então, para mim, a questão não era essa reforma do ensino médio que foi feita com a direção de reduzir esse letramento científico e especializar bem cedo, no segundo ano já. A ideia que eu achava importante era: vamos fazer a interdisciplinaridade, vamos arrumar uma didática, vamos pensar nos museus de ciências, são uma coisa maravilhosa, que é interativa, são talvez os museus mais interessantes que existem hoje no mundo, e vamos fazer isso, e vamos fazer então que os nossos filhos, nossos alunos, possam realmente aproveitar o ensino médio, que hoje está sendo um período que não sabe bem o que fazer. E eu queria discutir esse tipo de coisa, mas ficava discutindo falta de dinheiro. Vendo hoje a situação que estamos vivendo, não vamos entrar aqui em um assunto mais depressivo, mas eu queria ouvir a tua opinião de dois assuntos que eu acho que são relevantes. O primeiro é um pouco esse ataque às humanidades, essa falta, né, realmente essa questão ideológica e a falta de apoio que estão tendo as humanidades, as artes e as ciências básicas de maneira geral. O que você pode, você que é um professor de filosofia e viveu a vida inteira nesse meio, como a gente consegue passar para a sociedade, mostrar para a sociedade, para os políticos, a importância dessas áreas? Olha, Marcelo, nós temos como nossa grande sociedade a sociedade brasileira para o progresso da ciência. Eu acho que nós acabamos acreditando na ideia de progresso, na ideia de que o mundo está melhorando, de que a fome diminuiu, de que a ciência, a tecnologia melhoraram a condição de vida, de que a democracia se expandiu com a queda das ditaduras de direita da América Latina, comunistas da Europa e Ásia. Então, acho que nós acreditamos muito no progresso, então para mim é um choque tremendo ver um retrocesso, ver de repente a grande regressão, que é o nome de um livro que eu participei e que é o que está acontecendo hoje, né? Então ver essa grande regressão não faz muito sentido, até porque vários empresários apoiam ou aceitam isso e pensam que a melhora da economia viria pela desregulamentação, pela redução de direitos trabalhistas. E quando você vai ler um órgão liberal da GEMA, como o Financial Times, o The Economist, você vê que para eles o fundamental no desenvolvimento econômico é a ciência, é a tecnologia, em todas as áreas. Quer dizer, é claro, tem as pessoas que dizem, tem aquilo que melhora o PIB, que são as ciências química, matemática, física, biologia, e tem aquelas matérias de humanas que não repercutiriam tão diretamente, mas que, a meu ver, são muito importantes para você saber quem se beneficia com os ganhos de produtividade. Quer dizer, quando a gente pensa em ganho de produtividade e não pergunta quem está ganhando com isso, por exemplo, quando no interior você automatiza a colheita da soja, melhora muito, mas com isso você reduz a mão de obra e deporta a gente para as cidades, então tem gente que saiu ganhando com isso e tem gente que paga essa conta. Não só do empregado despedido, mas também os habitantes da cidade, que vão ter que pagar arruamento, luz, água, esgoto, tudo mais. Então, acho que as humanas são muito importantes para a gente pensar o sentido disso tudo. Outra coisa também que acho que é extremamente vital é que se torna possível aumentar o tempo de lazer. Quer dizer, à medida que você aumenta a produtividade, você pode produzir mais com menos tempo de trabalho. E isso permite aumentar o tempo de lazer, e o tempo de lazer tem que ser criativo. E um lazer criativo, que não seja um lazer bobo, você fica parado na frente da TV, assim,
exausto, esgotado, aquela hora da noite que você está tão cansado do dia de trabalho, que a última coisa que você quer é pensar. Nós temos que ter outra coisa. E aí acho que entram duas joias, vamos dizer, atuais, que são a cultura e a atividade física. Uma das coisas bonitas do tempo democrático é que de 1985 para cá, municípios, estados, e pelo menos em São Paulo, o SESC, multiplicaram as atividades culturais gratuitas ou muito baratas, de modo que uma pessoa pode ter uma vida cultural boa, praticamente sem colocar a mão no bolso. E a atividade física também vai muito nessa direção. E eu gosto muito no Sesc Paulista da opção que eles fizeram, não contra o esporte competitivo. Eles querem atividade física que melhora a vida de todo mundo, que inclusive eu discuto muito com eles. Eu criei recentemente o Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp e chamei um pessoal do SESC para participar, inclusive o Danilo Miranda é nosso conselheiro. E uma das coisas que a gente conversa muito é sobre esse papel da atividade física para você melhorar a saúde das pessoas, a longevidade, o bom humor, tudo isso que é vital. Então, nós estamos diante de um mundo que é cheio de promessas. O que eu acho maluco é o seguinte: a gente vê certos elementos que parecem do fascismo, dos anos 30, só que a diferença dos anos 30 é que hoje a gente sabe o que fazer para não ter mais fome, para as pessoas serem mais felizes, para cuidar de inúmeras doenças que eles não sabiam. Quer dizer, nós temos um avanço científico, tecnológico, gigantesco, que inclui também as humanas, as humanidades, que não existia antes. E uma das coisas que eu quero fazer, dos meus propósitos agora, é juntar a gente de tudo que é área que tem propósito para melhorar o mundo, sabe? Ecologia, alimentação saudável, diversão, prazer. Quer dizer, como a gente pode fazer um projeto que vá muito além dos projetos partidários, porque os partidos são um pouco sambas de uma nota só. Tanto os partidos mais reacionários quanto os mais progressistas, eles têm uma, duas ou três obsessões, cada um deles. E a sociedade não tem muito mais coisa prometendo. Nessa pandemia, eu pelo menos estou sofrendo desse excesso de reuniões online. Eu tenho certeza que você também, todo mundo aqui está nesse dia a dia bastante diferente, digamos assim. Queria ouvir a tua opinião sobre essa questão das atividades remotas, as aulas online. É possível dar aula de filosofia remotamente? Como que você enxerga essa questão? Bom, Marcelo, eu não estou exercendo nenhum cargo e estou aposentado. Então, o número de reuniões que eu participo é muito menor se eu participo de discussões mesmo. E não estou dando aula presentemente. E agora, tem de tudo. Teve um curso que eu dei sobre literatura, foi muito legal. Falei do Amor em Proust e Stendhal, 2 aulas, mas por algum problema não houve perguntas, houve uma dificuldade. Eu acho muito difícil você dar uma aula sem ter perguntas, sabe? Sem ter o retorno do aluno, ou quando você sente que você tem que ficar falando, falando, para diante do silêncio alheio. Eu gosto de ver a pessoa no rosto. Também houve um problema de conexão que fez que, para a conexão ser boa, tivesse que apagar a câmera de todo mundo. Então eu sentia como se eu estivesse falando sozinho, né? Eu me sentia como um verdadeiro maluco, assim que estava. Mas eu acho que há coisas boas, há coisas que vão ficar, quer dizer, a própria possibilidade de fazer certas reuniões. Eu participo de um fórum Demos, que é Brasil-Portugal. A gente faz cada 3, 4 semanas uma reunião que não rolaria se não fosse assim, sabe? Então, nós estamos aprendendo um novo tipo de procedimento. Agora, o online, o remoto, que é o que a gente está fazendo, que no fundo é uma câmera na frente da gente e umas ideias na cabeça, ele tem uma tendência a ser um pouco chato, né? Porque você não tem esse tipo de enriquecimento audiovisual que a distância tem, que é colocar, por exemplo, no que a gente está falando, a gente teria passado imagens de campi universitários, teria passado imagens, talvez, de grandes cientistas, a gente teria alegrado um pouco nossos ouvintes,
talvez colocasse uma musiquinha. Eu tenho brincado até que eu estou até com saudade de enfrentar um engarrafamento na Marginal, que dá aquele tempo, né, para voltar para casa, descansar um pouco. Pois é, tá tudo muito esquisito, né? Então, acho que o ensino remoto, que é o que a gente está fazendo, de modo geral, ele é um quebra-galho, inevitável, necessário, mas não é para ele ser mantido. Acho que o que teremos depois será talvez mais atividades à distância. Filosofia eu não acho tão bom fazer aulas fechadas, sabe? Um pacote pronto que você... Por isso mesmo, eu já usei muito PowerPoint para palestra, mas não para palestra de filosofia. Ou quando era para palestra de filosofia, eu usava só para pontuar os conceitos. Digamos, república versus democracia. Pontuava, mas acho que existe um espaço de discussão, de questionamento, que é o que me dá maior prazer. Quando eu fui o primeiro curador do Café Filosófico aí em Campinas, durante 1 ano e meio, 2003, 2004, e foi uma coisa que me dava muito prazer. Quando eu falava, fazia um café, eu sempre fazia o seguinte, falava meia hora, abria pergunta, mais meia hora, abria pergunta. Então havia uma dinâmica muito gostosa. Eu gosto, eu acho bom você fazer uma exposição inicial, sem ser interrompido, mas depois abrir espaço para interrupção e a aula ir evoluindo em função disso. À distância, tem pessoas que, no remoto, tem pessoas que têm conseguido isso, têm ficado muito felizes, tem histórias de sucesso. Agora eu queria que você recomendasse algum livro que te marcou, algum livro que você está lendo, alguma recomendação aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. Olha, eu vou ser um pouco bizarro, eu vou recomendar romance policial. É uma coisa curiosa, eu acho que filósofos gostam de romance policial. O Bento Prado gostava muito, Marilena Chauí uma vez me disse que ia escrever um texto sobre Agatha Christie, que infelizmente ela não escreveu. Acho que Deleuze, o grande filósofo de Deleuze, também gostava de romance policial. Então, é uma espécie de justificativa minha. Eu recomendo, da Agatha Christie, o caso dos 5 porquinhos. É muito interessante porque ele é um crime narrado por 5 pessoas e depois 5 interpretações possíveis do crime. Então, os mesmos eventos são organizados, reorganizados como um quebra-cabeças de 10 formas diferentes. E eu recomendo, de modo geral, os romances do John Le Carré. Esse é um pseudônimo de um escritor inglês que começou com O Espião que Veio do Frio. Ele fazia, então, romances de espionagem do Ocidente contra os países comunistas. Depois da queda do comunismo, ele se voltou muito para a questão dos países pobres, explorados. O Jardineiro Fiel, que é um filme rodado por um cineasta brasileiro, Fernando Meirelles, é um livro dele belíssimo. A Casa da Rússia, que tem o Sean Connery e a Michelle Pfeiffer, é um filme e também um livro belíssimos. E acho que há uma coisa muito interessante nele, que é um certo pessimismo. Quer dizer, não são histórias de êxito. As histórias da Agatha Christie terminam com a solução do crime. As histórias do John le Carré, que não são, você não tem um crime nelas, você necessariamente está pesquisando, mas elas terminam geralmente com uma certa noção do fracasso, e acho que isso é importante para a gente lidar mais com o fracasso mesmo, né? com as coisas que dão errado e ao mesmo tempo criar energia para lutar contra isso. O Jardineiro Fiel é um libelo contra as indústrias farmacêuticas e o que elas fazem na África. É um belíssimo livro e filme. Um livro bem legal. A gente tem aqui uma seção que é a arqueologia acadêmica, que eu peço fotos, né, para as pessoas com quem eu vou bater papo. Você não me mandou uma foto muito, muito antiga, assim, mas queria que você comentasse um pouquinho aí sobre essa questão aí do tempo de graduação, do tempo de estudante, o que te conectou e o que você me mandou aí? Olha, eu não te mandei foto do tempo de graduação, é verdade, mandei fotos mais recentes, porque eu não achei nenhuma daquela época. Precisa fazer uma escavação aí em casa, então. É uma boa ideia para o pandemia. Talvez, talvez. Você sabe que quando eu era criança, a primeira profissão que eu quis ter foi geólogo. Olha, eu não tenho nenhuma vocação, talvez, para a área científica. E depois arqueólogo. E muito tempo depois falei, gente, eu gostava das profundezas, né?
da escavação, né? E talvez a filosofia, que tem a ver com as coisas profundas, tenha acabado sendo uma opção menos fisicamente desgastante do que uma escavação, mas que escave um pouco isso. Agora, na graduação, foi uma graduação meio difícil, Marcelo, porque eu entrei em 68 na USP e ah, em filosofia, na Maria Antônia. No fim do ano, teve o golpe de Estado, que foi o ato 5, né, da ditadura dentro da ditadura. Os outros anos foram muito penosos, anos de forte repressão, assassinatos pela polícia política, tudo mais. Então foi um período muito difícil, muito depressivo. Eu também era um rapaz muito tímido, muito solitário. Eu não foi uma fase fácil, sabe? Vários professores nossos foram caçados ou se exilaram. O Bento Prado, o Janotti, Porchat, Rui Fausto, vários de Helena Irata, vários foram assim estiveram fora ou mesmo ficaram fora do Brasil. Então foi um período bastante difícil esse, e no qual eu criei amizades que eu perduro até hoje. Minhas amigas Olgária Matos e Scarlett Maton, ambas da área de filosofia, datam dessa época, mas foi um período muito pesado, sabe? E nesse período, alguma lembrança boa, alguma lembrança interessante dentro dessa dificuldade toda? Sim, sim, sim. Tem lembranças muito boas. Tem a lembrança da dona Gilda de Melo e Souza, que foi chefe do nosso departamento, uma grande conhecedora de arte, que teve um papel muito importante na preservação do departamento de filosofia. Eu até escrevi há poucos meses para o 451 um artigo sobre as professoras que me marcaram. Teve Dona Gilda, teve Marilena Chauí, que tinha sido minha professora no clássico, depois de novo na faculdade. Teve Dona Lia de Almeida Prado, professora de latim no colégio em que eu estudei, um colégio público em São Paulo, Roberto Levi. Então, eu tenho lembranças desse tipo, a amizade intensa com o Jorge Colli, que é seu professor na Unicamp, que é uma pessoa que me introduziu muito no mundo da arte. Então, amizade com uma vocação notável, que era Evaristo de Souza Penha, um amigo meu especialista em literatura hispano-americana, que infelizmente morreu muito cedo. E então eu tenho lembranças realmente boas dessa época. O que é curioso, o que eu acho muito curioso, Marcelo, é que eu tenho a sensação de que isso tudo, que faz 50 anos, é muito remoto. Ao passo que aquilo que faz 20 ou 30 anos, eu tenho a impressão que foi ontem. Em relação à vida, a impressão que é engraçada, de que o tempo andou lentamente por todo um período, e que de um tempo para cá ele se telescopou. Ele ficou assim, sabe? 20 anos atrás foi ontem. Então, e o que deixa um pouco preocupado, porque 10 anos, daqui a 10 anos pode ser amanhã, mas por outro lado, também dá uma sensação de não envelhecimento. Tanto quando eu discuto com o pessoal do SESC, eles falam em envelhecimento, eu falo, não, vamos falar em alongamento da vida, que é uma questão que me interessa muito. Quer dizer, como você alonga a vida e como você garante o sentido da vida, em vez de ficar com coisas, sabe, ficar apenas arrastando um dia após o outro. E desse período, ou desse pessoal todo que você mencionou, ou de outros, alguma aula inesquecível que você realmente acha que foi uma mudança para você de enxergar o mundo? Olha, não sei se de mudança de enxergar o mundo, mas o Roman Jakobson, o grande linguista, esteve na USP em 68 e foi dar uma palestra na Maria Antônia, onde eram 4 cursos da Faculdade de Filosofia: Letras, Ciências Sociais, Filosofia e Psicologia. E aí ele chegou para dar a palestra e não cabia o público na sala. E aí estava lá do diretor da Aliança Francesa, que ficava na General Jardim, aliás, onde ainda é a sede da Aliança Francesa, e aí ele ofereceu o teatro da Aliança, que era mais ou menos recente, que ainda existe, que ainda funciona, e aí foi uma coisa meio espantosa. Foi o quê? Talvez outubro, novembro de 68, logo antes do ato 5, quando já estavam proibidas passeatas e tudo, e de repente era como se fosse uma passeata, centenas de alunos e professores da faculdade percorrendo os 6 quarteirões entre a Maria Antônia e a
General Jardim para ouvir o Jacobson falar sobre um assunto interessantíssimo, como é possível fazer poesia com ideias. E o tema era Fernando Pessoa. Quer dizer, como que a gente está acostumado a pensar em poesias com sentimentos, ou poesia épica, com narrações, mas poesia com ideias era uma coisa excepcional. Eu nem lembro o conteúdo da aula, que foi realmente a Bom, aula mas que eu você lembro já mais. se lembrar do tema 52 anos depois quer dizer que marcou de fato, então já é um É, avanço. E comenta um pouquinho aqui, se você agora pudesse escolher qualquer universidade do mundo para ir passar um sabático, onde você gostaria de ir? Olha, eu tenho um convite, eu espero que o fato de falar disso não tenha nenhum efeito supersticioso negativo. Eu tenho um convite para ir para Ca' Foscari, em Veneza, daqui a 2 anos. Eu gostaria muito, porque eu gosto muito de Veneza, gostei do que vi lá, dei uma palestra faz 2 anos. Eu acho que é um lugar que eu gostaria muito. Veneza é uma cidade muito especial, é uma cidade complicada, porque ela praticamente perdeu a população residente, por todas as razões, inclusive por causa do Airbnb, se tornou um negócio para quem tem apartamento em Veneza, alugar o imóvel, mudar para Mestre, que é um subúrbio no continente, e assim ganha dinheiro, não tem dor de cabeça, não tem problemas, porque Veneza, eu estive lá em março já faz 2 anos. Em março você caminha, no inverno você caminha, mas no verão é quase impossível, né? Eu vi uma notícia agora que sem turista até os canais lá deram uma boa limpada, né? Pelo É. visto tem uma consequência positiva aí Isso é um desse lado, assunto. isso é um lado interessante, o Marcelo. Quando teve a greve ou lockout dos caminhões, também houve algumas coisas interessantes. Melhorou a qualidade do ar, o trânsito ficou melhor. A gente tem que aproveitar esses momentos difíceis para aprender alguma coisa com eles. Quer dizer, acho que uma coisa que tanto a greve dos caminhões quanto o momento atual estão indicando é que você pode ter realmente um ar mais limpo, né? E É. que o carro individual realmente é uma escolha errada, é uma escolha absolutamente errada, e ela tem que ser corrigida, talvez não suprimido completamente, mas tem que ser entendido como algo para ser usado com moderação, como se diz nas garrafas de bebida alcoólica, beba com moderação. Para terminar, a gente sempre tem uma curiosidade aqui. Eu queria que você contasse alguma habilidade sua que não está no seu currículo Lattes. Gente, eu não sou uma pessoa muito hábil, eu não uso as mãos para Alguma praticamente. característica, habilidade, um hobby, qualquer coisa que não conste por aí, que as pessoas não conheçam. Você vai ter que me dar um tempo para eu ver se Não, eu põe penso ou se eu tranquilo, que aqui a gente invento, edita ou se depois. eu invento uma coisa adequada. E olha, eu fui um desastre em trabalhos manuais. Esse foi um problema tremendo. Mais tarde, eu tive um hobby, sim, que foi colecionar selos. Mas a filatelia eu larguei há muito tempo. Perdi o interesse há muito tempo. Eu tenho uma mania, não sei se é uma coisa boa. Eu tenho uma mania que é de acumulação. Eu acho que se eu não tivesse sido bem educado, eu teria todo o espírito do viciado, porque em certas ocasiões, por exemplo, eu compro muito livro. Chegou um momento que eu comprei tanto livro, quando eu voltei da CAPES em Brasília em 2009 e 2010, eu comprava uma média de 3 livros por semana, sabe? 3, 4 livros por semana, geralmente pelo correio, muito da livraria da Folha. E aí chegou uma hora que, quer dizer, eu já me desfiz de muitos livros, inclusive em favor da Unicamp. Muitos livros, assim, milhares de livros eu já me desfiz. Porque não tinha mais espaço em casa e eu achava que era importante que eles fossem úteis para outras pessoas. E outra acumulação que eu fiz muito foi de download. Hoje eu acumulo muito livro no Kindle, sabe? Então, não é tão fora da minha área, mas vamos dizer, é uma mania, que sorte que não virou uma mania de beber, de fumar ou de drogas ilícitas. Eu tenho uma sorte tremenda nisso tudo, porque a minha mentalidade é a mentalidade do addicted, entendeu? Então, é uma coisa meio assim. Por exemplo, livros. Se estiver disponível obras completas de fulano de tal, eu vou em cima, mesmo que eu saiba racionalmente que a chance de eu ler as obras completas é mínima, sabe? Talvez eu leia alguns livros, não todos,
mas eu tenho essas manias. Gostaria de te contar algum hobby mais divertido, que eu gostasse de andar de bicicleta, de fazer um Não, mas esporte. esse já é bem interessante. Bom, Renato, obrigado pelo bate-papo, foi realmente muito agradável, como sempre. Obrigado pela sua participação, prazer. Também foi um grande prazer estar com você e com o Daniel nos ajudando. Obrigado. Obrigado.